Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Urologia Sem Filtro. Hoje a gente vai falar de um tema super bacana, que é a infertilidade. Então, se você está tentando ter filho e não está conseguindo, fica ligado nesse episódio que é super interessante. Nesse episódio a gente vai falar sobre a varicocele, tá? Que é a dilatação dos vasos do testículo. E aí nós vamos comentar qual é a relação da varicocele com a infertilidade. E para a gente conversar sobre esse tema, eu convidei o Lienzo Souza, que é o nosso, né, paciente de longa data já, né, Lienzo? E amigo também. Tudo bom, Isso Lienzo? aí. Tá bom, ótimo. E aí, Lienzo, a gente vai conversar sobre a história dele, né? Como é que foi a história dele em relação a essa questão da fertilidade. Lienzo, conta pra gente como tu começou, qual foi o gatilho que te deu para começar a investigar sobre realmente a infertilidade e sobre essa questão da varicocele. Sim, Rodrigo, foi assim. Eu e minha esposa, a gente já estava, né, tentando, né, ter Uhum. esse momento de engravidar. E aí passou uns 6 meses nessa tentativa, né, esse momento, e a gente viu que não estava conseguindo, né? Ela já tinha passado com a médica, estava Sim. tudo ok, e E ela é já nova, né, é tua nova, esposa? né, 28 anos, né? Eu já tenho, né, 30 e pouco na 39, na época, época ele tinha 39 39, anos. isso, na época. E aí a gente disse, não, vamos procurar um médico profissional, né, um urologista, que ele, né, vai saber passar exames e tudo, e a gente vai ver, né, fazer um achado aí se tem alguma Sim. coisa. E aí foi então que a gente achou o teu perfil, né, e a Uhum. gente, olha, um ótimo médico aqui e tal. E a gente marcou consulta e tudo, Sim. e foi o momento que você, né, fez aquela bateria de Sim. exames, ultrassom, né, teve espermograma, Uhum. né, exame de sangue. E nesse apanhado de exames, né, veio a questão da varicocele, né, Exato. surgimento. É isso, pessoal. Então, assim, ele fez a investigação dele, é um paciente que já estava 6 meses tentando. Então, 6 meses com os dois em idade jovem, já é interessante já investigar alguma causa da infertilidade. Então, 15% dos casais, eles são inférteis e vão ter algum problema em relação a alcançar a fertilidade no período de um ano. E a varicocele, ela tem uma relação em torno de 40%. Então, os homens que têm varicocele, a cada 10, 4 vai ter problema de fertilidade. Então, é uma causa que tem tratamento e tem resultados muito favoráveis em relação à reversão, né, e a conseguir a fertilidade. Então, como Verdade. o Lienzo falou, ele veio, a gente fez uma avaliação geral, não foi, Lienzo? A gente coletou a história clínica dele, fez análise do espermograma, fez a ultrassonografia, e aí diagnosticou a varicocele. Na época ele também tinha algumas alterações no espermograma, que é uma grande indicação realmente de você fazer a correção da varicocele. E aí, Lindes, conta pra gente quanto tempo depois veio a gravidez. Rodrigo, foi assim, né, a gente logo após o operatório, né, Uhum. e aí a gente teve um momento da nossa relação e acredito que logo com uns 45 dias, né? A gente estava em um momento em família, né? E aí ela se sentiu um pouco mal e foi fazer o exame, né? Aquele Sim, já examezinho. tinha E desconfiado. já tinha desconfiado. E aí saiu o resultado do exame, né? Positivo e Sim, deu tudo certo, né? E a gente ficou muito feliz nesse momento, foi um momento maravilhoso. E aí foi um efeito muito positivo, né? Da sim, cirurgia, né? Eu pensava até que, pode ser só daqui a 6 meses e tal, mas foi algo muito rápido, né? Então foi benção. bacana. Então, pessoal, é importante destacar nesse ponto, porque a cirurgia da varicocele é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, é um corte bem pequeno, a gente faz, inclusive, com microscópio, tá? Para evitar complicações maiores, como hidrocele, como dor testicular, como atrofia testicular, porque como é um emaranhado de vasos, tem vasos muito pequenos e às vezes artérias também, a microscopia nos possibilita visualizar com mais detalhes, ter mais segurança em relação à realização das cirurgias e ter menos complicações. E realmente, o pós-operatório é muito tranquilo. Então, ele, no pós-operatório, depois de 10 dias mais ou menos, já estava tendo relação sexual e aí, né, de forma feliz, já engravidou a parceira dessa situação, né? Isso. E aqui, o bacana também em relação justamente a esse controle do pós-operatório. Então, geralmente, a gente faz um espermograma em torno de 6 meses. O ciclo de produção do espermatozoide, ele gira em torno de 90 dias. E aí, então, a gente espera realmente 2 ciclos para a gente ter um controle, fazer um novo espermograma, para ver realmente se teve melhoras em relação aos parâmetros do espermograma, E o tá? interessante, Rodrigo, só cortando, Uhum. nem cheguei nem a voltar aqui, né? Sim,
Sim. Foi só mesmo no pós-operatório No da pós-operatório. semana, né? Sim, Para olhar, ver se como é que tava tudo exato. bem. Então, nesse ciclo aí, que tinha que fazer 9 exames e tal, e quando eu Aham. já voltei, né? Já foi resultado Já positivo. veio com o resultado, né? Já Sim, mostrando que a gente já estava grávido e tudo, que então, bacana. maravilhoso. Muito bacana, glória a Deus. Outra coisa muito importante para comentar nessa história da varicocele é a questão do efeito cumulativo da varicocele. O que significa isso? O paciente que tem varicocele, ele vai tendo um prejuízo em relação à produção do espermatozoide. E isso tem um efeito cumulativo, ou seja, se ele tiver 10 anos de varicocele, ele tem um efeito prejudicial. Se ele tiver 20 anos, vai ter mais efeito prejudicial. Então, vai ter um maior impacto em relação à produção de espermatozoide. E o que a varicocele faz? Então, a varicocele, o conceito de varicocele é a dilatação dos vasos que drenam o sangue do testículo. Quando você tem essa dilatação, o sangue ele não vai em sentido único, ele volta, ele tem um refluxo de sangue. E esse refluxo causa algum prejuízo para o testículo, para o funcionamento testicular. Entre eles, a mudança de temperatura, o retorno de algumas substâncias tóxicas para o testículo. E um outro impacto que também tem em relação ao funcionamento testicular é a produção hormonal. Então já tem pacientes jovens que a gente recebe aqui na fase da adolescência com diagnóstico de varicocele. E esses pacientes a gente faz a cirurgia e de repente o paciente desenvolve mais rápido, aumenta a produção da testosterona e tem um desenvolvimento mais precoce dos seus, né, dos caracteres secundários e da vida adulta, tá? Então, pessoal, se você está assistindo esse episódio, se você está querendo ter seu filho, faça uma avaliação para ver se você tem a varicocele ou não, se tem essa dilatação dos vasos ou não. É um simples exame de uma ultrassonografia, aquele do gelzinho, tá? E vai ter um benefício muito grande em relação à sua saúde de fertilidade, tá bom? Gente, muito obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto. Obrigado.